sobre teologia, tá? Teologia para poder fazermos teologia, né? Então, vamos ver aqui num aspecto científico o que é teologia para que a gente possa fazer a nossa teologia o melhor possível. Então, vamos ver aqui alguns itens que nos lembram isso. Primeiro, nas fontes latinas escolásticas, o termo teologia passou a denotar o estudo racional das doutrinas da religião cristã. Então, estudar aquelas doutrinas cristãs é que passou, então, a palavra teologia a significar, né? Antes, lembram? Antes disso, a teologia era no sentido de fazer filosofia voltada para a divindade, tá? Era filosofar em relação à questão da divindade, a questão religiosa. Isso era teologia. Filosofia voltada para o aspecto da divindade. Agora, né, começa a mudar um pouquinho o sentido, porque, segundo ele fala aqui, na latino-escolástica, lá pela Idade Média, no final da Idade Média, 1300 e alguma coisa, você começa agora a usar a palavra teologia não para filosofar sobre, né, sobre Deus, mas para estudar as doutrinas, porque tanto a doutrina católica quanto a filosofia foram se misturando, entendeu? Foram se misturando. Aí é que entra a escolástica, aí é que entra o tomismo, né? É quando vai se misturando entre si. A teologia católica já não criava teologia por criar. Ela tinha que ter argumentos filosóficos para dar sentido àquela doutrina. Então, era nesse sentido que já estava acontecendo, e a teologia agora deixou de ser algo filosófico para estudar essas doutrinas, né, cristãs. Então está aqui, o termo passou a denotar o estudo racional, razão, né, com não algo abstrato, mas algo bem justificado das doutrinas da religião cristã, ou mais precisamente, a disciplina acadêmica, agora sim se tornou uma matéria ou uma ciência, né? Que investigava a coerência e as implicações da linguagem e reivindicações da Bíblia e da tradição teológica. Esta última frequentemente representada no Sentenças de Pedro Lombardo, um livro de extratos dos pais da igreja. Então, agora analisar, não é? Essa doutrina aqui, olha, ela é racional, ela é correta, ela é por causa disso, e assim por diante, tá? Então, é o que ainda fazem, viu? Existem aspectos, grupos, né, dentro do próprio protestantismo, que usa a teologia não para questionar o que está dito, mas para descobrir como justificar o que está posto, o que está dito. Correto? Então, isso acontece muito, né? A gente está conversando aí, quando a gente fala sobre o mundo sem cristianismo, a teologia americana, né? Ela não está em busca de verdades, ela fica em busca de justificativas para o que ela entende que é ideal. Aí ela entra por essa questão da parousia, né? Falando sobre a volta de Cristo e começa a criar anticristos, começa a dizer que tal grupo, ou tal país, ou tal isso, ou tal aquilo é a besta, entendeu? Então isso não é teologia, isso é fantasia, isso é argumentação capitalista, entendeu? Isso não é teologia. Teologia é questionar, né? Não é simplesmente soltar essas tolices enganatórias, né? É fantasiosa, então atrai muita gente. Só pelo fato de ser fantasioso, atrai muita gente. Mas não é isso que é teologia, tá bom? No Renascimento, né? Então é final da Idade Média,
começando então a Idade Moderna, no Renascimento, especialmente com os apologistas platonistas florentinos da poética da poética Dante, a distinção entre teologia poética e revelação ou bíblica, né? Começam a haver algumas diferenças justamente em nome desses estudos que são feitos, né, a respeito do conteúdo bíblico. A teologia serve de pisada para um avivamento da filosofia, independente da autoridade teológica. Então você veja que está começando a inverter, né? A teologia era fustigada pela filosofia, mas agora está invertendo. A própria teologia está instigando a filosofia. É nesse último sentido, a teologia como uma disciplina acadêmica que envolve o estudo racional do ensino cristão, que o termo passou para o inglês no século XIV. Então é nesse sentido, de que a teologia deixou de ser de alimentar o que estava determinado, dogmatizado, e passou agora a se questionar, a buscar uma resposta mais racional, né, para se dizer ou se afirmar determinadas coisas. Tá? Então, a teologia verdadeira, ela não vive pela fantasia, ela vive pelo racional. Mas o racional não é contra Deus? Não, porque Deus criou o racional. E Deus quer o racional. E a verdade, ela não teme, ela não tem medo do racional, não. Tá bom? Ah, mas o racional nunca vai entender o espiritual. O essencial vai. O essencial vai. Talvez detalhes não, mas o essencial vai. Entendeu? É só parar para pensar. Em vez de ficar dizendo, não vou raciocinar, não, eu vou crer. Né? Quem crê não precisa raciocinar. Está errado. Não é assim que funciona. Se Deus nos deu, né, capacidade para pensar, para raciocinar, não tem por que a gente andar pelas mentiras, pelo falso, pelo inacreditável, só porque a gente botou na cabeça que não é possível raciocinar o espiritual. Tá bom? Então, é por isso que o fanatismo surge. Abandona o racional e vamos para essa situação irracional. E aí o fanatismo se alimenta. Tá bom? E mais